Se Hitler não tivesse invadido a União Soviética em junho de 1941, talvez nunca tivesse outra chance de ganhar a guerra. Afirmar isso hoje é ir na contramão da história militar. Mas por que essa afirmação não deixa de ter razão? É o que você vai descobrir hoje neste vídeo. Os aficionados da Segunda Guerra Mundial, os estudiosos, continuam dizendo até hoje que os alemães deveriam ter produzido mais aviões, mais submarinos, cada vez mais modernos, afirmando que Hitler estava errado, assim como seus generais, que o chamavam de louco, por ordenar que seus homens mantivessem suas posições e lutassem até a morte, quando tinham tão poucos recursos humanos. Taticamente, os críticos estão certos, mas estrategicamente, será que isso se confirma? Por que a Alemanha teve que invadir a União Soviética em 1941? E por que seus exércitos marchavam a pé em vez de usar caminhões? E por que dependiam tanto de cavalos para o transporte? Pois a Alemanha usou mais cavalos na Segunda Guerra do que na Primeira. Tudo isso está relacionado a uma mesma questão. Por que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial? E isso se responde com apenas uma palavra: petróleo. Poucas pessoas parecem perceber o quão severa foi a crise do petróleo para o eixo na Segunda Guerra Mundial, que foi chamada também por um historiador como a Primeira Guerra pelo Petróleo. Ao estudar o conflito, sempre se deve ter em mente a crise deste valioso bem que se abateu sobre a Alemanha, pois o petróleo é extremamente importante, mas você não sabia o grau de importância dele durante a guerra. O petróleo desempenhou um papel estratégico fundamental, influenciando diretamente a capacidade de operação e a mobilidade das forças armadas no conflito. Para a Alemanha nazista, a disponibilidade ou a falta de combustível foi um fator crucial que contribuiu para a sua derrota. Não foi o único fator, mas sim o mais importante, e foi o que condenou a Alemanha à derrota na Segunda Guerra Mundial, pois a Alemanha dependia do combustível para manter a sua guerra de movimento, a Blitzkrieg, que venceu suas primeiras batalhas. A Alemanha era carente de reservas naturais de petróleo em seu próprio território. Antes da guerra e durante seus primeiros estágios, o regime nazista buscava suprir essa necessidade, importando ou controlando fontes externas de petróleo. Com a expansão territorial das primeiras vitórias no conflito, o controle de regiões petrolíferas tornou-se objetivo central, pois a máquina de guerra alemã necessitava de grande quantidade de combustível. E o petróleo também é a razão pela qual, após a Segunda Guerra, o Reino Unido deixou de ser uma superpotência, enquanto a União Soviética e os Estados Unidos se tornaram. Mas essa é uma história para outro vídeo. E se olharmos para trás, o século XIX foi a era do carvão, e o Reino Unido, que era o maior produtor de carvão do mundo, abastecia os seus navios, que lhes permitia dominar os mares. O combustível é o coração das batalhas. Mais do que isso, é a veia arterial que alimenta o coração. Aqui no canal nós temos um vídeo muito interessante sobre os pipelines, o Pluto, o sistema Pluto, que abasteceu as tropas aliadas durante e após a invasão da Normandia. Dê uma olhada que você vai entender visualmente a importância do combustível para os exércitos que avançam. Mas vamos voltar ao problema da Alemanha.
o poder do Reino Unido começou a diminuir quando, no início dos anos 1900, ficou claro que o petróleo era a principal fonte emergente de energia, pois impulsionava os navios mais eficientes e os aviões, carros, caminhões e, eventualmente, tanques e outras máquinas de guerra que simplesmente não poderiam ser abastecidas com carvão. Ficou evidente que quem controlasse o petróleo controlaria o mundo. E nessa época, o grande produtor de petróleo era os Estados Unidos, a Venezuela e a União Soviética, e alguns outros países menores. O petróleo do Oriente Médio ainda estava sendo descoberto. As grandes nações europeias, como o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Itália, antigas potências do continente, isso sem falar em nações emergentes como o Japão, não produziam petróleo e estavam se tornando dependentes dos Estados Unidos e dos outros países produtores. Por isso, a Alemanha, ainda na época da República de Weimar, antes dos nazistas chegarem ao poder, começou a aumentar a produção sintética de petróleo. A produção de petróleo sintético é, essencialmente, um processo no qual o carvão é convertido em óleo. Esse era o nível do desespero que eles tinham por petróleo, mas o processo era muito caro. Quando Hitler chega ao poder na Alemanha, a independência e a autossuficiência econômica eram os objetivos, e o petróleo era o maior fator que limitava esses objetivos. Levou tempo para fazer crescer a indústria de petróleo sintético doméstica, e nem de longe isto atenderia à demanda de petróleo da Alemanha. Em 1939, a Alemanha ainda importava 60% de suas necessidades de petróleo. Isso em tempos de paz. Imagine então quando os alemães vão à guerra. As rápidas vitórias em 1939 e em 1940 geraram na Alemanha, além de um júbilo e uma festa imensa, também uma enorme crise de energia. Quando os franceses se rendem em 1940, o Reino Unido decide continuar lutando, o que significa que as importações alemãs vindas de fora da Europa iriam cessar devido ao bloqueio naval que os britânicos impuseram. A produção doméstica de petróleo da Alemanha, sintético ou não, teria que cobrir a demanda não só da Alemanha, mas também dos países que caíram sob seu controle. Com isso, o exército alemão foi afetado. Em fevereiro de 1941, o Marechal Göring é advertido pelo general Georg Thomas, chefe do escritório de economia de guerra e armamentos, de que as reservas de combustível durariam apenas cerca de 2 meses de consumo operacional durante uma ofensiva, o que levaria a uma paralisação parcial da Wehrmacht. Naquele momento, o exército alemão possuía 10 divisões motorizadas e 20 divisões Panzer, de um total de 151 divisões preparadas para invadirem a União Soviética. A sugestão era de que deveriam diminuir o número de divisões motorizadas, por mais incrível que isso pareça. Como consequência dessa crise, a Wehrmacht foi forçada a depender extensivamente de outros métodos de abastecimento. Garantiu os campos de petróleo da Romênia, através de negociações e de ameaças. Mas o petróleo romeno não era suficiente, e a paz com o Reino Unido agora parecia remota. Qual opção restava à Alemanha no final de 1940 e início de 1941, a não ser invadir a União Soviética e buscar os seus campos petrolíferos? Poderiam tomar o Oriente Médio, mas a indústria do petróleo lá estava em seus primórdios, e os britânicos não estavam extraindo muito na região do Egito. A Itália ocupou a Líbia e Trípoli virou uma base do eixo, mas a produção de petróleo na Líbia era incipiente naquela época. Um cientista italiano, Ardito Desio, encontrou petróleo em um poço perto de Trípoli, mas só conseguiu organizar uma expedição de mineração em 1940, pouco antes do início da guerra. Ninguém conseguiria extrair petróleo na Líbia até 1957. E em 1969, a Líbia produzia mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O que, comparado à produção de petróleo sintético da Alemanha, existia uma grande diferença, pois a Alemanha produzia 110 mil barris por dia em 1943. Mas isso não significa que, se os alemães
eles tivessem investido no petróleo líbio, essa quantidade seria produzida em 1942. A estrutura e o transporte desse petróleo e o refino dele demandaria muitos anos de investimentos. O objetivo então parecia claro: Cáucaso e suas reservas petrolíferas. A Alemanha deveria dominar esta região e assim teria o potencial para conduzir uma guerra. Ela precisava realmente invadir. A razão pela qual a Operação Barbarossa foi planejada para ser uma campanha curta, rápida, aniquilando os soviéticos na fronteira e avançando para uma vitória decisiva, deveu-se principalmente à escassez de petróleo. Os alemães tinham uma capacidade industrial tremenda. Fábricas eram bombardeadas e reconstruídas rapidamente, voltando a produzir até mais do que antes. Perderam não porque tinham recursos limitados. A produção de tanques e aviões cresceu a cada ano. E em 1944 produzia-se muito mais do que em 1942. A Alemanha perdeu não porque não podia substituir os tanques abatidos e aviões. Perderam porque não tinham como abastecê-los. Ao invadirem a União Soviética, tinham que ganhar em 2 meses. E se o seu exército não fosse capaz de vencer os soviéticos em 2 meses, não teriam combustível suficiente para vencer depois. Então tinha que ser uma campanha curta e rápida. E tinha que ser em 1941. A tática soviética foi resumida pelo general Timoshenko em novembro de 1941. Temos que garantir que a Alemanha aumente o seu consumo de petróleo, uma guerra de atrito, mas manter os exércitos alemães fora do Cáucaso. Timoshenko tinha uma visão estratégica do que estava acontecendo. A Operação Blau, lançada em 1942, em direção a Stalingrado e aos campos de petróleo do Cáucaso próximos a Baku, mostram como as reservas de petróleo soviéticas eram cruciais para as ambições de Hitler. Novamente frisando, não se pode dizer que os alemães não tinham tanques ou caminhões ou equipamentos suficientes. Na verdade, eles tinham tudo isso de maneira adequada. O número de tanques era maior em 1942 do que em 1941, assim como era maior em 43 comparado a 42. O problema era que esses tanques e veículos não tinham gasolina suficiente para fazê-los funcionar, nem mesmo o que já tinham em 42, antes de fabricar em 43. Enquanto isso, os soviéticos, com os suprimentos americanos do programa de empréstimo e arrendamento, Land and Lease, abasteciam o Exército Vermelho com gasolina de alta octanagem e grandes quantidades de outros equipamentos. Era uma questão de tempo. Hitler sabia disso e sabia que sua única chance de lutar contra a superioridade material que se aproximava seria capturando o petróleo do Cáucaso. Se conseguisse, sua economia seria salva e ele teria os recursos da Europa continental. Mas, quando se lê os relatórios dos panzers alemães avançando nessa campanha, vê-se como eles iam ficando sem combustível. Isso significa que, por exemplo, no ataque a Stalingrado, muitas vezes as pontas de lança blindadas alemãs tinham que parar, perdendo o ímpeto para depois recomeçar, esperando que os suprimentos de combustível os alcançassem. Enquanto isso, os aliados, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, adotaram uma estratégia de bombardeio visando não só alvos industriais, mas também unidades de produção de combustíveis da Alemanha. Ploesti, na Romênia, foi um alvo prioritário, além de outras fábricas de combustíveis sintéticos. Daí, a partir de 1943-44, a situação de abastecimento de combustível para a Wehrmacht tornou-se crítica. Muitos dos tanques e aviões não podiam operar efetivamente por falta de gasolina e óleo lubrificante. O exército alemão passou a enfrentar sérios problemas logísticos com dificuldades crescentes para mover tropas e abastecer suas unidades móveis, o que levou a seguidas retiradas e recuos táticos.
além da defesa de bastiões, que Hitler chamava de fortaleza, até o último homem. Em contraste, os aliados contavam com reservas muito maiores e rotas de abastecimento mais seguras para combustível. Sem combustível, a Blitzkrieg perdia sua principal vantagem tática, a alta mobilidade de tanques e divisões motorizadas. E a Luftwaffe também passou a sofrer restrições severas, dificultando a defesa do Reich contra bombardeios e a iniciativa em frentes-chave. Assim, a incapacidade de manter o fluxo de petróleo minou os esforços militares alemães em todas as frentes e contribuiu para o colapso final do Terceiro Reich. Em síntese, o petróleo foi determinante para a capacidade operacional da Alemanha nazista. A combinação de bombardeios aliados contra refinarias, campos petrolíferos e fábricas de combustível, aliado ao fracasso alemão em assegurar novas fontes como o Cáucaso, resultou em escassez crônica de combustível, o que prejudicou a mobilidade e a força aérea da Alemanha, acelerando o fim da guerra e contribuindo de forma decisiva para a derrota alemã. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, devemos pensar no petróleo. Ele explica a guerra, explica porque um lado venceu e o outro perdeu, e explica o mundo pós-guerra. E no processo, você compreende melhor as decisões tomadas na época e como é o mundo hoje. O petróleo é o combustível que alimenta o fogo da guerra.